Bom demais, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre trabalho, né? É a primeira das semanas deste mês. Nós encerramos o mês com o dia do trabalho, né? Então nós estamos antecipando, nós queremos falar sobre a perspectiva bíblica do trabalho, e isso é um assunto muito complexo. É complexo porque nós vemos que há distorções de percepção, acerca da relação do homem com o trabalho, e isso se dá por aspectos culturais, aspectos de deformidade da percepção religiosa, e é muito ruim isso compromete a nossa compreensão de identidade, e isso afeta a nossa relação até mesmo com a sociedade, com a família, com todos os lugares onde Deus nos colocou. Então, meus irmãos, existem construções feitas ao longo da história da humanidade acerca deste tema, e estas construções, elas concorrem, muitas percepções vão ser comparadas com outras, e a nossa tendência é sempre pegar aquela que mais nos agrada, que mais satisfaz os nossos interesses, e dizer assim, eu quero encarar o trabalho, ou a vocação para o trabalho a partir desta ótica. Tentando fazer um retrospecto a respeito disso, o trabalho sempre pareceu, ao longo da história da humanidade, algo trabalhoso, algo que, obviamente, é um fardo. Mas o panorama bíblico do trabalho é muito diferente disso. Agora, na nossa sociedade contemporânea, nós possuímos uma influência grega, a percepção dos gregos acerca do trabalho, que é tão forte, mas tão forte, que nós hipervalorizamos as pessoas que menos trabalham na nossa sociedade. Exemplo clássico: o que é a visão de um intelectual ou de um bem-sucedido nos nossos dias? É uma pessoa que literalmente fica sentada numa cadeira, cercada de livros, onde ela contempla a sociedade e emite os seus pareceres enquanto fuma lá o seu cachimbo super chique com tabaco de R$300. Então, quando a gente vê alguém tirando uma foto desse jeito, a gente fala assim, está ali um intelectual, está ali uma pessoa cujo trabalho dela é fazer análise, é contemplar. Os gregos criaram essa percepção de vida, principalmente os filósofos. Eles entendiam que, havendo várias classes de trabalhadores, o melhor trabalho era o ócio produtivo, onde então você pega as pessoas inferiores e coloca elas para carregar peso, para literalmente fazer o trabalho braçal, enquanto que estes homens se dedicavam a ficar contemplando a vida e filosofando. No entanto, meus irmãos, o panorama bíblico do trabalho também não se adequa a esta visão. E nós dizemos isso com toda certeza, porque nós temos na Escritura uma orientação absolutamente clara acerca do trabalho a partir de quem é o nosso Deus. A música que o Fernando trouxe para nós aqui já traz essa perspectiva de uma maneira muito clara. É uma canção antiga, mas que, meus irmãos, é para ser libertadora na nossa vida. O trabalho que envolve a nossa salvação, que envolve a questão de como nós podemos agora nos tornar família de Deus, ele é todo de Deus. Tanto que o desafio da pregação nos nossos dias não é apenas fazer com que Cristo seja conhecido, mas que as pessoas aceitem os termos que foram colocados por Deus para que a gente se torne família. O que as pessoas sempre perguntam à medida que elas ouvem falar de Deus? Elas perguntam assim, o que eu preciso fazer para então eu poder me tornar merecedor, ou aquele que está apto a receber todas essas promessas? E essa pergunta é uma pergunta tola, porque a gente está achando que é o nosso esforço que vai trazer alguma bênção, algum benefício. No entanto, tem muita gente aí oferecendo essa proposta, falando assim, se você der o dinheiro, você vai ser abençoado, se você se matar de trabalhar aqui dentro daquilo que eu estou dizendo para você que tem que fazer, você vai ser abençoado. Mas a Bíblia diz algo diferente. A Bíblia diz que todo trabalho é de Deus, porque Ele é a figura perfeita do trabalhador. Ele é a pessoa que assumiu essa vocação e que fez tudo que tinha que ser feito. O que nós precisamos fazer, meus irmãos? Absolutamente nada. O que precisa acontecer na nossa vida agora é, se fomos feitos pelo trabalho de Deus verdadeiramente filhos, então nós devemos viver como filhos. E quando a gente vai falar de filho, nós temos o exemplo de Jesus, que é o Filho unigênito, aquele que só faz a vontade do Pai. Ele anula até mesmo o seu próprio interesse
para que seja coerente com o interesse do Pai. Logo, meus irmãos, a gente vai vendo que trabalhar é mais uma convicção acerca da nossa natureza do que propriamente um esforço para que a gente se torne merecedor de alguma coisa. É como se Deus estivesse te chamando agora de filho pela natureza que nos foi enxertada pelo Espírito Santo, e a gente tivesse, quando nega essa natureza, que é de Deus, de essa vocação para o trabalho, tentar provar que Deus está errado a nosso respeito. Então, gente, para resumir o assunto, Deus não tem filho vagabundo. Quando você pega alguém que tem aversão à ideia de trabalho, essa pessoa ainda não compreendeu a sua identidade em Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, na verdade, o problema dessa pessoa não é com o trabalho. Ah, mas o fulano é preguiçoso demais. O problema dessa pessoa não é a preguiça. Porque a mesma leseira que dá em você depois do almoço, dá em mim e dava em Jesus também. Não tenha dúvida disso. Isso é normal, isso é natural. Agora, sobrenatural é a gente abraçar uma vocação gerada pelo Espírito em nós. E essa vocação é: o nosso Deus é um Deus que trabalha. Ele é o que faz todas as coisas. A única coisa que a gente tem que fazer é gozar do fruto do trabalho dele. Isso é um dos privilégios de sermos filhos. Mas agora, assumindo responsabilidade para com a vontade do Pai, nós vivermos da mesma maneira que o nosso irmão mais velho viveu, mostrando para nós que ele está totalmente comprometido com os interesses do Pai. E o texto, que a gente tem como referência acerca disso, está em... Perdi aqui. João, capítulo 5, verso 17. Jesus está curando pessoas e é num sábado. Qual é o problema do sábado? O problema do sábado, meus irmãos, é que a religião judaica acabou endeusando um dia, dizendo que este dia ele era sagrado e que seria uma abominação que uma pessoa fizesse qualquer tipo de obra, porque há uma orientação nos mandamentos de que houvesse esse tempo de descanso. O Fernando, de uma maneira muito inteligente aqui, apontou essa ideia de que o descanso não deveria ser apenas essa perspectiva contemplativa. Isso é influência grega, até mesmo na cultura judaica, sobre como que no sábado é um dia que você não tem que fazer nada. E os judeus, a gente falou isso também nos cultos de quarta, eles começaram a criar diretrizes, normas religiosas, para tentar traduzir esse mandamento na prática. Então eles diziam: no sábado não pode caminhar mais do que tantos passos, não pode carregar mais do que tantos quilos, no sábado você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, que fardo insuportável. Agora Cristo vem nos libertar disso. E o que Cristo quer trazer para nós? Uma consciência de que fomos chamados para o trabalho, mas ao mesmo tempo, ao estarmos comprometidos com esse trabalho, nós também estarmos comprometidos com usufruir do fruto desse trabalho, que é o descansar que o Fernando falou. Descansar no sentido de que uma vez que eu cumpri tudo aquilo que me foi proposto, eu agora também posso descansar no sentido de contemplar aquilo que é o fruto do meu trabalho. Isso é bênção, isso não é algo errado. Quando alguém pergunta assim: não, mas se o mandamento está lá e o mandamento agora não pode ser anulado, então você guarda o sábado? E aí eu digo para a pessoa: mais ou menos, porque na verdade o religioso ali no tempo de Jesus, ele santificava um dia onde ele dedicava a Deus, ou ele dizia que dedicava, e o restante dos dias ele trabalhava para suprir a sua própria ganância, seus próprios interesses. O nosso chamado é vivermos como Cristo viveu. E como que Cristo viveu? Em todos os dias Cristo trabalhou e em todos os dias Cristo descansou. Então não é um período sabático, é uma vida sabática. Quando alguém pergunta assim: você santifica então o sétimo dia? A resposta lógica seria: eu santifico agora todos os dias. Todos os meus dias devem ser consagrados a Deus. Essa é a postura de Jesus. Nós vemos isso em Jesus porque ele traduz de maneira prática uma consciência da sua natureza que é igual à do Pai. Mas e nós, meus irmãos, como a gente vive? A gente está hipervalorizando aquele ócio ou a gente está assumindo essa vocação para o trabalho assim como Jesus tem? Essa é a grande questão da nossa existência. Para piorar a história, depois que a igreja se consolida e o evangelho se propaga,
nós entramos em uma fase muito complicada, que a gente chama de Idade Média, que é a época em que algumas pessoas, se apoderando do conhecimento das Escrituras, privaram as demais pessoas desse conhecimento e acabaram criando muitas doutrinas que, mais uma vez, obedecem a interesses. Na Idade Média, o trabalho começou a ser colocado como algo que é fruto de uma maldição. E isso também é um pensamento que, por mais que a Idade Média já está bem distante da gente, ainda perdura na cabeça de muita gente. Tem gente que acredita realmente que nós fomos amaldiçoados com essa questão do trabalho. Agora, o que a Bíblia diz para nós, se você abrir lá em Gênesis, você vai perceber que nós fomos criados para o trabalho, está lá em Gênesis 2, antes da queda. Antes da queda. Nós fomos colocados em um ambiente preparado por Deus, e a proposta ali é que a gente tenha que dominar, subjugar toda a criação. Gente, dá nome para toda a criação, imagina o trabalho que isso dá. Catalogar, zelar por toda a criação e, mais do que isso, cuidar do jardim. Ou seja, é como se toda a criação tivesse sido confiada ao homem. O homem foi feito para ser um ser responsável, aquele que agora se coloca diante de Deus, dizendo: eu respondo por tudo aquilo que o Senhor criou na face da terra. No entanto, como a gente se porta hoje? Até com relação à criação, a gente já é omisso. Então você diz assim: os pandas estão sendo extintos. Aí você diz: eu não tenho culpa, eu não tenho nada a ver com isso. Ou seja, estamos terceirizando a responsabilidade. Qual é o problema de toda a natureza quando ela começa a entrar em colapso? É exatamente a questão do pecado. A nossa relação pecaminosa uns com os outros e com todo o ambiente em que nós somos colocados, faz com que a gente, ao invés de trabalhar para zelar de tudo aquilo que Deus nos deu, a gente comece a literalmente terceirizar a responsabilidade. Então a responsabilidade não é de ninguém. E como ela não é de ninguém, a gente culpa a própria natureza pelos seus colapsos. Mas depois, quando transborda uma barragem, ou quando vem um tsunami provocado por algum desequilíbrio ambiental, tem gente que entra em crise e fala assim: por que Deus permitiu isso? Ué, gente, a única maneira de Deus não ter permitido isso é se Ele tivesse matado todos os seres humanos logo depois da criação. Aí a natureza estaria em perfeito equilíbrio, porque o pecado não a afetaria. Logo, meus irmãos, nós temos que entender que o nosso chamado para essa interação, ele é anterior à queda. O que foi criado com a queda não é a questão do trabalho. O que foi criado, e a gente encontra isso em Gênesis 3 e Gênesis 4, é o salário. Isso é muito sério. No entanto, qual é a nossa postura quando a gente pensa na questão do trabalho? A gente pensa assim, que um bom trabalho é aquele que me dá um salário maior do que aquilo que eu me esforço. Ontem na reunião de homens a gente estava falando sobre isso. Eu estava relembrando uma palavra do pastor Paulo Júnior, de alguns anos atrás, onde ele dizia que todo empregado, por definição, é ladrão. E essa palavra é muito dura, né? Fala: todo empregado, por definição, é ladrão. Por quê? Porque se ele foi contratado para trabalhar 8 horas por dia, mas o patrão exigir dele 30 minutos a mais e ele não receber por isso, ele fica indignado. Ele vai até na justiça do trabalho, segundo os seus direitos, está tudo certo. E ele fala assim: não, lá eu estou trabalhando mais do que eu estou recebendo. No entanto, se ele terminar o serviço 30 minutos antes e ficar lá só moscando para cumprir o horário e bater o ponto, no final do mês, ele não vem com o salário dele e devolve o proporcional que ele não trabalhou. Então nós consideramos que um trabalho bom é aquele onde eu trabalho menos do que o que eu recebo. Ou seja, nós já estamos nessa para ganhar. E ganhar de maneira injusta é roubo. Essa é a perspectiva. Agora, o trabalhador tem outro foco. O trabalhador é aquele que entende que foi vocacionado por possuir a mesma natureza que o pai, para aquilo que ele tem que trabalhar, para aquilo que é o foco do seu trabalho. Ou seja, o foco dele não é a recompensa, porque muitas das recompensas do trabalho não serão usufruídas imediatamente por aquele que trabalha. Pensa no esforço de Cristo. O esforço de Cristo é no sentido de tentar resolver o problema de quem? De Deus. Deus não tem problema. O problema dele? Não, se ele quisesse resolver o problema dele, ele invocava aquela legião de anjos que ele disse que tinha autoridade para fazer e matava todos os romanos, os judeus, estava resolvido o problema dele. O fruto do trabalho de Jesus é exatamente a nossa vida, sobre como nós iremos usufruir da vida que ele possui,
à medida em que ele trabalha se abstendo dela. O texto aqui, meus irmãos, então em João capítulo 5, verso 17, fala deste contexto. Os judeus estão em crise porque no sábado Jesus está fazendo as obras do Pai, está curando e anunciando o Evangelho, e aí quando eles o questionam dentro de preceitos religiosos, que ele não deveria fazer obra alguma no sábado, ele responde, ele diz, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então pensem, Deus descansa na perspectiva que o Fernando trouxe para nós, de que uma vez que ele cumpre toda a sua vocação, então ele se alegra com aquilo. Ele cumpriu. Quem fez tudo, meus irmãos, pode olhar para o que fez e realmente se sentir satisfeito. Agora, nós somos esses que, segundo essa vocação, temos feito tudo que nos foi colocado à mão, e é aí que a gente vai entrando em crise, que a gente vai vendo que a gente está trabalhando por salário. A gente sempre quer trabalhar menos. A Bíblia traz para nós exemplos muito claros de homens e mulheres que colheram frutos extraordinários do seu trabalho, e isso não está diretamente ligado ao esforço, embora o esforço é uma das características visíveis em todos os trabalhadores de verdade, mas está ligado à consciência. O homem que mais me chama a atenção na Escritura é o José lá. José que foi vendido como escravo, aquela história toda, e os seus irmãos o venderam por ciúme, e por conta disso ele comeu o pão que o diabo amassou. Por que que ele é um exemplo de trabalhador? Porque este homem é um homem que, segundo a reta justiça, teria todos os motivos para que ele pudesse ter raiva dos seus irmãos, ou para que ele pudesse entrar numa crise com Deus, dizendo, Senhor, por que que o Senhor permite que eu, sendo um homem que tentou, que fez o maior esforço para viver segundo os seus preceitos, tenha sido colocado nessa condição? E aí o que acontece no final da história? Ele é vendido como escravo, mas ele como escravo não é qualquer escravo. Ele não é. Ele serve ao seu Senhor como se servisse a Deus. Isso é uma quebra de paradigma tamanha, que logo, logo ele se tornou, foi um mordomo do cara. Então ele de escravo passa a ser aquela pessoa que agora recebe do seu chefe todas as chaves da casa. Ele até mesmo o dinheiro do seu senhor, ele tinha autorização para administrar. Gente, que tipo de escravo é esse, né? Que tipo de escravo é esse? Então, o que esse homem viu na vida de José? E você acha que esse homem não tinha outros escravos? Com certeza tinha. A desigualdade social era muito maior do que nos nossos dias. Então, quando um cara era rico, ele era muito rico. E quando era pobre, era muito pobre. Agora, se esse homem, tendo tantos escravos, sendo senhor de tantas coisas, confia todas as coisas na vida de José, o que ele viu em José? Ele fez algum MBA em administração? Não, ele é um garoto que foi vendido como escravo pelos seus irmãos por ciúme. Ele não tem a habilidade, mas ele é obstinado em cumprir a sua vocação. Então, na cabeça desse homem, o que deve se passar é, uma vez que é esta condição que Deus propôs a mim, eu farei ela como se estivesse fazendo para Deus. A única coisa que o texto diz que não estava sob sua autoridade era a mulher do cara. E aí a história diz que a mulher do cara passou a dar em cima dele, e ele, para não passar o rodo da mulher do cara, deu linha, a mulher o difamou, inventou uma história, disse que ele que estava dando em cima dela, e no final dessa história toda, né, toda uma jornada onde ele foi um bom trabalhador, qual foi a recompensa que ele teve? Ele foi parar na cadeia. O que nós pensaríamos se isso estivesse acontecendo com a gente? Fala, eu estou sendo injustiçado, então daqui para frente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar o bagulho nas coxas mesmo, porque esse mundo está me ensinando que toda vez que a gente se esforça, que a gente faz o negócio indo além da nossa obrigação, o mundo não vai reconhecer. E ele foi parar na cadeia. Só que na cadeia, o José ainda não corrompeu o seu coração. Ele entendeu uma vocação que vem de Deus, e ele a abraça. Aí ele na cadeia, ele começa a ser um cara tão comprometido. Gente, qual é a função de um preso? Nada, moscar, ficar lá fazendo nada. Agora imagina esse cara estando lá e vendo o carcereiro trabalhando, ele não consegue, porque faz parte da sua natureza, gerada em Deus, ficar moscando.
e ele começa a ser aquele que ajuda. Então pensa num preso ajudando o carcereiro. E diz o texto bíblico que dali a algum tempo, o carcereiro passou a deixar a chave da cadeia com ele. Pensa num preso que cuida dos outros presos, que tem a chave, ou seja, tem todas as condições para fugir, mas não foge. Porque ele entende que se Deus o colocou naquela situação, há de existir algum propósito. E esse propósito acabou acontecendo. Por conta dele estar naquele lugar, Deus depois, numa condição lá muito interessante, aí tem que ler o texto para não entrar nos detalhes, ele se torna o conselheiro do rei. Ele é chamado para interpretar um sonho. E quando ele interpreta o sonho, Deus estava com ele, ele conseguiu trazer uma mensagem de Deus para o faraó, e o faraó o coloca como vice-faraó. Então pensa na história desse cara. Ele agora estava na cadeia, e agora ele se torna o segundo homem mais rico do Egito, porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. E o que a história mostra para nós? Que todas essas circunstâncias não eram para que ele ficasse feliz, porque a plenitude da felicidade que alcançou a vida desse homem foi entender o cumprimento da sua vocação. A gente não tem no texto um testemunho de como agora ele se tornou um homem pleno e um homem feliz, até o momento em que os irmãos que o venderam dependeram da generosidade dele para não morrer de fome. E aí ele se revela para os irmãos, ou seja, gente, o fruto do trabalho de José nem é para si mesmo, é para a família, é para aqueles que o Senhor havia preparado essa jornada para usufruírem. E ele se torna a grande salvação de todos aqueles que receberam a promessa. Jacó, que agora se chama Israel, e os seus filhos. Cada um desses filhos é o patriarca de uma das tribos de Israel. E eles vão todos para o Egito, exatamente para poderem estar agora debaixo do fruto do trabalho do José. A Escritura, meus irmãos, tem vários exemplos nesse sentido, de pessoas que não consideraram apenas o benefício para si, ou o benefício imediato, mas consideraram a vocação como tradução de algo que é parte da natureza de Deus e que agora o Espírito Santo tem que gerar em nós. Se nós não nos permitirmos abraçar esse entendimento e essa vocação de uma maneira prática, todas as nossas relações de trabalho serão um lixo. Serão um lixo. A gente sempre vai viver como mercenário, indo atrás do que paga mais. Agora entenda uma coisa, a Escritura diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então todo aquele que está comprometido com o trabalho, por entender uma vocação de Deus, essa pessoa tem como zelador dos seus interesses Deus. Eu não estou dizendo que não vão te roubar, eu não estou dizendo que vão te pagar o que é justo, mas aquele que não paga o que é justo para aquele que verdadeiramente trabalha, esse aí tem um problema com Deus, e Deus vai cobrar dessa pessoa. Não há dúvidas a respeito disso. Na Idade Média, meus irmãos, o trabalho passou a ser visto como maldição, e as pessoas, por não entenderem essa vocação natural, começaram a achar que há alguma virtude em ser pobre. E isso é muito ruim, isso não faz sentido com o Evangelho. Não existe virtude em ser pobre. Ser pobre é uma condição, mas não é virtude. Ninguém vai para o céu por ser pobre. Isso não é assim, não é desse jeito que as coisas funcionam. Mas da mesma maneira, ser rico de qualquer jeito também não traduz bênçãos de Deus, como as pessoas muitas vezes estão pregando por aí. Nós precisamos nos comprometer com a nossa vocação para com o trabalho, entendendo que se Deus é o trabalhador que já fez todas as coisas, nós não podemos viver de outra forma. Isso não faria sentido. Se você não entender isso na sua jornada, se você não se comprometer com esta compreensão de trabalho, todas as suas relações que envolvem esforço vão ser prejudicadas. A gente na família não vai querer trabalhar. E quem não trabalha na família, além de colher um fruto muito ruim, também vai semear coisas muito ruins na vida dos outros. As pessoas perguntam sobre casamento, falam, não, mas como é que é o casamento? E a gente responde uma palavra, trabalho. Por que é trabalho? Porque tem que trabalhar. Que dia? Todo dia. Ser casado é não ter descanso. Isso é ruim? Não. Se de fato a gente tem a consciência do que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo.
aquele que trabalha arduamente no seu casamento colhe um bom fruto. Agora, aquele que é relapso, que diz assim, mas minha mulher não é o que eu queria. Ué, gente, pensa em Cristo então. A gente como igreja é a figura da noiva que Cristo merece? E, no entanto, a gente não vê Jesus reclamando da igreja, muito pelo contrário. Jesus dá a sua vida, Ele trabalha continuamente para que a igreja se torne exatamente aquilo que Ele está dizendo que ela vai se tornar. Ele é o fiador da igreja. Agora nós não queremos trabalhar. Com relação aos nossos filhos, às vezes a nossa postura qual é? O mundo educa, o mundo cria. E a gente não está gerando neles nenhuma consciência de responsabilidade para com o trabalho, e nem mesmo trabalhando para que eles se tornem homens e mulheres de Deus, segundo essa natureza regenerada agora, trazida pelo Espírito. E por último, meus irmãos, nós também temos uma relação muito ruim com a nossa jornada de espiritualidade, a vida com a igreja. Que quando a gente vem andar como igreja, se a gente vê o trabalho como maldição, o quanto que a gente vai querer trabalhar aqui? O mínimo possível. O mínimo. Tanto que as pessoas hoje, elas preferem contextos religiosos, onde tenha muitas pessoas e onde elas não tenham que fazer nada. Se você perguntar hoje para alguém, o que é uma boa igreja? A pessoa vai dizer assim, uma boa igreja é uma igreja que tem estacionamento para eu parar com o carro. A gente é uma boa igreja, né? Nós temos até uns irmãos que vigiam ali de fora, né? Na rua, mas tudo bem. O que mais? É uma igreja que tem ar-condicionado, que tem uma cadeira boa, que tem um ministério infantil, onde literalmente eu enfio meu filho lá, e eu não preciso me preocupar com absolutamente nada, porque tudo já está pensado, o meu filho vai ter a melhor educação bíblica, vai saber tudo que eu não quero ensinar lá em casa porque eu estou cansado. O que mais? Tem ministérios de casais, tem ministério disso aqui, ministério disso aqui lá, tem ministério de louvor, tem tudo estruturado. Então a única coisa que eu tenho que fazer é ir para lá, aí como tem ar-condicionado é fresquinho, sentar e contemplar. Meus irmãos, essa visão é uma visão totalmente medíocre, porque a gente está buscando uma experiência onde eu quero usufruir de todas as coisas, mas não quero me comprometer com nada. A melhor experiência que a gente pode pensar com relação à nossa espiritualidade tem que ser uma relação familiar, e uma relação familiar é onde todos trabalham. Todos trabalham. Ou deveriam. Então os nossos filhos, quando são pequenos, se eles não começam sendo educados a, no mínimo, pegar o prato sujo que está comendo e colocar na pia, tenha certeza que você vai servir os seus filhos pelo resto da vida. E ele vai depois entrar na vida acreditando que ele está aqui para ser servido. Olha o tamanho da complicação. Nós, meus irmãos, não podemos ter uma jornada de espiritualidade onde a gente não quer trabalhar, porque se a gente não quer trabalhar, a gente não quer o esforço, nós não somos coparticipantes da mesma natureza de Cristo Jesus, que reflete a natureza do Pai. Então não tem jeito, trabalhar para nós não é opcional. E qual o trabalho que nós temos que fazer aqui, meus irmãos? O trabalho mais difícil é de Deus, já está feito, nós não estamos mais em crise com a salvação. Qual é o nosso trabalho? Glorificar a Deus. Em quê? Em todas as relações, em todas as circunstâncias. Nós estamos aqui para que tudo que Deus tem colocado na minha vida, agora através do meu esforço, e não atrapalhar o que Deus está querendo fazer, eu possa fazer com que você seja participante disso também. Eu assumo compromisso com você. E aí você diz assim, mas fazer amizade, frequentar a casa uns dos outros, ir num pequeno grupo, isso dá trabalho mesmo. Dá trabalho, mas que fruto melhor do que colher irmãos, do que colher compromisso com gente, que vai dar todo o trabalho que os seus irmãos do sangue também deram, mas que glorifica o Pai, porque a alegria do Pai é ver os seus irmãos vivendo em união, com um compromisso, com um comprometimento claro a respeito do porquê nós estamos juntos. Então, gente, se nós estamos buscando uma experiência religiosa, onde a gente está buscando apenas ser servido, nós estamos totalmente equivocados na nossa caminhada. E aí eu vou te falar um negócio, é até melhor que a sua espiritualidade comece a dar errado mesmo. Tem gente que às vezes está na igreja, está lá usufruindo, e o cara fala assim, rapaz, eu estou fazendo tudo certo, e parece que as coisas estão dando tudo errado. Gente, é de Deus dar errado. Tem hora que as coisas têm que dar errado mesmo, porque se tiver na direção certa, mas no sentido errado, quanto mais certo você der, mais longe você fica do lugar onde Deus quer te levar. Agora, se você tiver não apenas no lugar certo, com as condições certas, mas você tiver com o entendimento correto,
você rapidamente percebe o que precisa ser ajustado e você se reposiciona. E aí a sua jornada passa a fazer sentido. Que a gente possa entender, meus irmãos, que nós fomos chamados para trabalhar não pelo salário, mas trabalhar da mesma maneira que Cristo trabalha, como expressão de honra a quem o Pai é, ao que Ele fez por nós, e agora como filhos comprometidos com a vontade do Pai. O trabalho em favor daquilo que glorifica o Pai não é um fardo. Ele tem que ser expressão dessa nova natureza gerada em nós. Se ainda há algum pensamento nesse sentido, de achar que esse negócio é um fardo, a gente ainda não compreendeu o Evangelho em toda a sua expressão. Este resgate do conceito do trabalho como algo que é um privilégio e não um fardo, ocorreu na Reforma Protestante, meus irmãos. Lutero e Calvino, de maneira extremamente acertada, eles apontaram sobre como a gente não pode categorizar o trabalho dizendo que um é melhor do que o outro. Não existe trabalho melhor e trabalho pior. A visão do clero na Idade Média era exatamente a mesma dos gregos antes de Cristo. Eles diziam que o clero, que é aqueles que contemplam a Deus, estes são os verdadeiros trabalhadores, os melhores trabalhos. Agora o trabalho braçal é fruto de maldição mesmo. Na Reforma Protestante nós temos esse resgate. E Lutero tem uma frase muito interessante, né? Onde diz a lenda que ele foi questionado uma vez por um sapateiro. O sapateiro vem para ele e fala assim: olha, consciente agora de todo esse evangelho que nós estamos resgatando, que nós estamos pregando, que nós estamos ouvindo da palavra de Deus, eu te pergunto, como que eu posso, sendo um simples sapateiro, servir a Deus de maneira melhor? E a resposta do Lutero é genial. O Lutero diz assim: faça o melhor sapato que você puder e venda-o pelo preço justo. Ou seja, glorifique a Deus, não importa qual é o seu ofício. Tenha certeza que todo aquele que trabalha por uma vocação e excede aquilo que apenas lhe foi mandado, apenas aquilo que lhe é natural, mas chega a esse entendimento que é sobrenatural, de fazer porque honra a Deus, todas essas pessoas, Deus zela pela sua causa. E como eu falei, aqueles que se tornarem devedores, seriam devedores a você, serão devedores a Deus e serão cobrados por isso. Então, meus irmãos, o salário, eu não estou dizendo que você não deve buscar um melhor emprego para ter um melhor salário, não é disso que se trata, isso faz parte da vida, mas uma coisa que o mundo carece e pouco conhece é pessoas verdadeiramente comprometidas com o trabalho dentro de um panorama bíblico. Se a gente conseguir viver desse jeito, tenha certeza que nós não experimentaremos da maioria das adversidades que acometem a vida das pessoas. A própria Escritura diz, né? E a galera às vezes entra em crise com esses textos: jamais viu o justo mendigar o pão. E às vezes a gente tenta encontrar N exceções para criticar o texto, dizendo assim: não, eu conheço um tanto de gente boa que às vezes está mendigando pão. Meus irmãos, quando a gente está falando de justo, nós estamos falando de um absoluto de justiça, e a figura de justiça que a gente tem é a pessoa de Cristo. Então, na medida em que nós buscamos essa justiça de Deus, Deus se torna aquele que zela por aquilo que são as nossas necessidades básicas. Então, nós estamos comprometidos com isso, ou nós estamos apenas tentando pagar as contas mesmo? Uma jornada onde a gente apenas trabalha para pagar contas é uma jornada medíocre, é uma pobre, é uma jornada que os nossos filhos vão ser mal ensinados, serão indisciplinados com relação ao trabalho, e no final das contas o fruto disso é muito ruim. Que Deus possa trabalhar ao longo desse mês, meus irmãos, enquanto a gente for falando sobre várias nuances acerca do trabalho, no nosso coração, para que a gente se torne uma referência para o mundo de quem Deus é, a partir do esforço do trabalho que nos foi confiado no meio dessa jornada. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos na sua presença nessa manhã, clamando para que esta consciência acerca do trabalho se torne uma realidade na nossa vida, Pai. O Senhor sabe do nosso coração, de como muitas vezes nós estamos buscando apenas o nosso interesse. A gente está querendo apenas alcançar o privilégio de ter uma vida contemplativa, onde a gente consegue terceirizar as responsabilidades e alguém faz as coisas que a gente quer que sejam feitas enquanto a gente só paga, mas o interesse do Senhor é diferente. O Senhor, sendo o mais rico dentre todos,
podendo pagar qualquer preço para obter o resultado que quisesse, ainda assim permite, faz com que o seu filho se submeta a uma jornada onde o trabalho traz marcas sobre o seu próprio corpo. E isso, Senhor Deus, em honra ao Senhor, para traduzir a sua necessidade de que o Senhor é um Deus que trabalha. Que nós, Senhor Deus, possamos assumir essa vocação, possamos assumir, Senhor Deus, essa identidade no Senhor e sejamos aqueles que chamam a responsabilidade. Com relação também à nossa espiritualidade, à nossa jornada de espiritualidade, se há ainda entre nós algum entendimento, algum pensamento de obter algum benefício, de estar caminhando junto apenas enquanto há algo a se usufruir, que o seu Espírito Santo trabalhe na nossa mente, tirando esses equívocos, tirando essas mentiras que nada tem a ver com o Evangelho da nossa mente, para que nós possamos caminhar de maneira digna, de maneira coerente e que glorifica o Senhor em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, amém.